bem, e você? Os Estados Unidos estão marcando o 10º aniversário dos ataques de 11 de setembro com uma série de eventos comemorativos em Nova York e Washington. Já se passaram 10 anos desde a manhã em que o inferno caiu do céu sobre a terra. Mudou a vida de todos nós. Para sempre. Dezenas de Milhares de pessoas se reuniram para comemorar o dia mais sombrio da história americana moderna. Polícia, Guarda Nacional e cães farejadores de bombas estão todos mobilizados em Nova York e Washington, D.C. O futuro ainda não está completamente definido. Não se sabe o suficiente sobre ele, operativos em potencial e seus planos. Mesmo assim, autoridades dizem que neste momento não tem escolha a não ser agir como se a ameaça fosse real e que o tempo está correndo. Você está dizendo que Deus está por trás do 11 de setembro? Deus disse que alguns bebês nasceriam no Oriente Médio e que eles cresceriam em uma cultura que passou a odiar esta nação hipócrita, para que Deus pudesse lançar uma lança pelo céu, chamar aqueles aviões para colocar um anzol no nariz do presidente Bush e arrastá-lo para uma guerra que eles não poderiam vencer, para que seus soldados voltassem para casa em sacos de cadáveres. Então adivinha só, poderíamos protestar nos funerais dos soldados, então adivinhem só? O mundo inteiro está assistindo agora. Ah, sim, que legal. Então, Você está dizendo que basicamente Deus arquitetou tudo isso para que vocês se divirtam? exatamente, você entendeu, George? Ele tem... Isto... Uau! A megalomania faz isso? Ciclo... Balbuciar, isso significa alguma coisa para o seu cérebro? Vocês são famosos porque seus cientistas dizem que Deus odeia gays. Eu estava no site de vocês. Você tem Deus que odeia. Acabei de ser informado. Diga-me o que acontece com as pessoas que Deus odeia. Então, de todas as pessoas vivas hoje, qual a porcentagem que vai para o inferno? 99,999999999%. Qual seria o propósito de Deus punir as pessoas por toda a eternidade? Porque ele quer, porque ele pode, porque ele planejou assim. E já que a senhora não gostou de como ele fez, faça o seguinte: você cria seu próprio universo e seus próprios seres, criaturas, e os molda do jeito que quiser. Foi assim que Deus fez. É por isso que queremos o inferno. Diante de tamanha maldade, às vezes nosso único consolo é a esperança de que, de alguma forma, algum dia, as pessoas que fazem tais coisas pagarão caro por isso. Nós, presidente Barack Obama, Confirmando hoje que Osama Bin Laden estava morto. O mentor dos ataques de 11 de setembro, o arquiteto da Al-Qaeda. Não sabemos os detalhes, não sabemos como isso aconteceu. Mas, para sermos completamente honestos, essa maneira de lidar com o mal realmente te satisfaz? Porque se a única maneira de se livrar do mal é se livrar das pessoas más, quem restará entre nós? O inferno é realmente a resposta final de Deus para a nossa dor? Porque se Deus reage ao mal da mesma forma que nós, como podemos chamá-lo de bom? Como podemos chamá-lo de Deus?
Sim, esta é uma manhã bastante importante para mim, pessoalmente. Estamos no Arizona e viemos aqui para entrevistar Robert McKee, que acho que o melhor título para ele seria Guru do Roteiro. Robert McKee pode parecer uma escolha um pouco estranha para uma entrevista em um filme sobre o inferno, especialmente considerando que ele é ateu. Ele não acredita em nada disso. Mas o que, para mim, realmente torna a contribuição dele importante é que eu acho que existem muitos paralelos entre histórias e religião, e acredito que, provavelmente, algumas das primeiras histórias que as pessoas contaram foram histórias religiosas que tentavam explicar o mundo. Então, penso que a ideia de narrativa, a ideia de que vivemos em uma narrativa, é uma das principais formas de darmos sentido ao mundo. Na verdade, talvez seja a única forma. E quando chegamos à questão do inferno, Robert McKee tem esse conceito chamado negação da negação, que é o pior relacionamento que você pode ter em relação a algum tipo de valor. E eu acho que às vezes a noção de inferno como tormento consciente eterno, como um lugar onde você está literalmente, em algumas versões, sendo torturado por toda a eternidade, é o pior lugar possível em que você poderia estar, porque a única pessoa que poderia te salvar do inferno é justamente aquela que essencialmente criou a situação que te colocou lá. E quero dizer, as pessoas tentam tirar Deus dessa responsabilidade e dizem que as pessoas escolhem ir para lá, mas você ainda não consegue fugir do fato de que o lugar existe. E acho que o que realmente me incomoda é quem escolheria de bom grado esse destino se realmente soubesse a escolha que está fazendo. Eu ensino escrita, eu ensino narrativa, certo? E a raiz de qualquer história são as escolhas que os personagens fazem sob a pressão da vida para tomar uma ação em vez de outra enquanto buscam o que desejam. Como os personagens escolhem sob pressão é quem eles são. Então, se eu voltasse a acreditar em Deus, eu teria que acreditar. Porque, veja, se a danação não é eterna, isso leva a uma lógica ruim. Como assim? Eu resolvo isso amanhã. Bem, o inferno elimina o amanhã. E assim, não haverá como resolver isso amanhã. Você vai ter que resolver isso hoje. Se você não resolver isso hoje, você morre com um pecado mortal na sua alma e vai para o inferno para sempre. O que você diria aos cristãos agora que estão discutindo sobre o inferno? Ou pode ser que não exista inferno, ou talvez exista um inferno, mas ninguém vai estar lá. Bem, a noção de que realmente não existe inferno é simplesmente um esforço covarde de certas pessoas para fazer de Deus um cara legal, porque elas não conseguem lidar com a dicotomia de que Deus é ao mesmo tempo protetor, amante e punidor e querem eliminar o punidor. Bem, se for esse o caso, então a escolha não importa. Tudo é perdoado. Todo mundo vai para o céu e esse não é jeito de conduzir uma sociedade. Então, como ateu, eu acho que existem consequências reais no mundo por fazer o bem ou o mal. Mas muitas pessoas querem adiar isso para a vida após a morte, mas precisam existir consequências reais. Se não houver, a escolha não tem nenhum significado. E se a escolha não tem significado, a vida não tem significado. E ao eliminar o inferno, essas pessoas estão sugando o sentido da vida. Há alguns anos tivemos uma exposição de arte em nossa igreja e as pessoas trouxeram todos os tipos de esculturas e pinturas que colocamos em exibição e havia uma peça que tinha uma citação de Gandhi e muitas pessoas acharam essa peça fascinante. Elas paravam, ficavam olhando, absorviam e refletiam sobre ela, mas nem todo mundo achou tão fascinante assim. Em algum momento durante a exposição de arte, alguém anexou um bilhete escrito à mão à peça e no bilhete escreveram verificação da realidade. Ele está no inferno. Gandhi está no inferno. Ele está. E alguém sabe disso com certeza e sentiu a necessidade de avisar o resto de nós. Um pastor de uma mega igreja provocou uma tempestade teológica. O livro mais recente de Rob Bell também está inspirando acusações de heresia, já que ele questiona a noção de inferno. Claramente você pensa que o inferno não é eterno e que você acha que as pessoas podem sair dele. Para mim, o amor vence é uma forma de entender que Deus é amor e que o amor exige liberdade. Para mim, o que mais se nota no livro é que você não gosta da imagem que isso criaria de Deus.
Você está modificando o evangelho, a mensagem cristã, para que ela seja mais palatável às pessoas contemporâneas que, por exemplo, acham a ideia de céu e inferno muito difícil de aceitar. Aqui está alguém que tem uma voz muito proeminente no evangelicalismo. Muitos e muitos jovens de grupos de jovens cresceram assistindo seus vídeos, lendo seus livros. Ele tem uma igreja muito grande. Portanto, alguém com esse tipo de voz, que está escrevendo as coisas que ele escreveu em O Amor Vence, era algo profundamente preocupante. Parecia para mim que ele estava zombando, provocando, tentando minar aquilo que eu considero estar no próprio coração do Evangelho, que é a expiação de Cristo pelos nossos pecados e levantando a possibilidade de que todos possam ir para o céu. E eu acho que, como pastores, é importante reconhecermos as perguntas das pessoas e então respondê-las. Mas às vezes, quando certas perguntas são feitas, é por alguém que é covarde e não tem a convicção de declarar sua resposta. Então eles lançam a pergunta para que outros postulem essas respostas e depois podem dizer: bem, não foi isso que eu disse e não foi isso que eu quis dizer. Eu só estava levantando uma questão, que é exatamente o que Satanás fez no jardim. É uma ladeira escorregadia de pensamento ilusório, na qual alguns teólogos embarcaram. Porque, francamente, eles não têm coragem de lidar com a realidade do mal. Eu acompanhei de perto o debate sobre se existe ou não um inferno, a ideia universalista de salvação, de que todos, eventualmente, chegarão onde deveriam ir, a algum lugar muito agradável, e que não há possibilidade de punição. E eu tenho opiniões muito fortes sobre isso porque encontro diariamente os demônios que vêm do inferno e não querem voltar para lá. Eles têm a minha unção. Você irá obedecê-lo, Lúcifer. Eles descrevem de onde vieram e para onde estou prestes a enviá-los. É quente, é flamejante, mas no caminho até lá é escuro e frio. Existem diferentes aspectos, talvez diferentes compartimentos, talvez diferentes graus, como Dante sugeriu, mas tudo é bem ruim. Não quero ir para lá e também não quero ver mais ninguém indo, e isso me motiva a fazer o que faço. Me dê uma Bíblia. Enfrente-me. Levante-se. Alguém realmente pode acreditar, quero dizer, realmente querer acreditar, que Hitler teve uma segunda chance? Que Pol Pot e Stalin vão passar pelos portões do paraíso junto com o resto de nós, os bonzinhos? Eu acho que não. Jesus foi bem claro. Ele falou claramente sobre o fato de que existem dois caminhos, o largo e o estreito. Se não acreditarmos em Jesus, em quem vamos acreditar? Para mim, eu acredito em Jesus e nos demônios. Sem inferno não há necessidade de salvação. Sem salvação não há necessidade de sacrifício. Sem sacrifício não há necessidade de um Salvador. Então, em última análise, o conjunto das Escrituras aponta para uma coisa, ou reconciliação com Deus ou separação de Deus. O inferno ratifica a noção de que os seres humanos têm escolha, e isso faz parte de uma cosmovisão bíblica. Você... Sabe, acho que há meios termos entre o que poderia ir para o inferno, ou tipo, não se preocupe, Hitler, você teve uma infância difícil. Sim, bem, historicamente houve algumas posições. Existe a posição clássica de céu e inferno, que é a que eu defendo, e acredito que a Bíblia ensina isso claramente. Provavelmente o lugar mais simples para ir é Daniel 12:2, onde diz: sabe, naquele dia, no fim, as pessoas ressuscitarão dos mortos, algumas para a vida eterna, outras para o juízo eterno. É isso, céu e inferno. Depois há também o aniquilacionismo, que é a crença de que os que creem em Cristo morrem e vivem com Deus para sempre. Os descrentes morrem e são aniquilados. Eles deixam de existir, seja imediatamente ou após um período de tempo. E então há o universalismo, que é, inevitavelmente, eventualmente, todo mundo morre e, no final, recebe a vida eterna com Deus. Essa posição tem sido consistentemente considerada herética pela Igreja por 2000 anos. O universalismo é considerado uma heresia grave, das piores. O inferno, algumas pessoas têm a ideia, é meio parecido com o purgatório. É um processo de purificação em que, enquanto estão no inferno, eles... de alguma forma experimentam a graça de Deus, sentem uma influência do Espírito, percebem, uau, isso foi um grande erro. Mas então precisamos pensar,
De onde tiramos a ideia de que a graça de Deus está disponível no inferno? Acho que essa é uma ideia que homens com pensamento desejoso injetaram nessa dimensão da realidade do inferno. E se isso existisse, seria maravilhoso. Quero dizer, quem não gostaria disso? Mas se dissermos às pessoas que isso é verdade e acabar não sendo, que é o que eu acredito, não é verdade. É um grande engano. É o pior crime que um pregador do evangelho poderia cometer. Dizer ao mundo que, de qualquer forma, tudo vai ficar bem. Não consigo pensar em nada mais desastroso em suas consequências e destrutivo do que mentir sobre esse ponto. Aqui em Huntington Beach, me digam o que vocês pretendem fazer por aqui. Estamos tentando pregar o evangelho para pessoas não salvas e não é fácil nesta cultura. E aí, óculos de sol, tudo bem? Você quer levar a caixa? Certo, claro. Qual é o seu nome? Evan. Eles estão se achando demais, então você precisa entender a mente dessas pessoas. Comece pelo natural antes de se aventurar no espiritual. Então, Evan, quantas mentiras você já contou em toda a sua vida? Provavelmente 1 milhão, 1 bilhão, 1000. Como se chama alguém que contou inúmeras mentiras? Um mentiroso? Ok. Você já roubou alguma coisa? Um ladrão, entendi. Então o que você é? Um ladrão. Um ladrão mentiroso? Um ladrão mentiroso. Você já usou o nome de Deus em vão? Sim. Isso é blasfêmia. Jesus disse, quem olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério no coração. Culpado. Você já olhou para uma mulher com desejo? Sou um mentiroso, ladrão e adúltero. Não, blasfemo. Mentiroso, ladrão, blasfemo e adúltero. Como ele admitiu, isso cobre 4 dos 10 mandamentos. Mais 6 olhar... Não. Evan, se Deus te julgar pelos 10 mandamentos no dia do juízo final, você será considerado inocente ou culpado? Provavelmente culpado. Não, provavelmente. Com certeza é culpado. O que é isso? Com certeza é culpado. Garantido. Nenhum ladrão, nenhum blasfemo, nenhum adúltero herdará o reino de Deus. Portanto, mesmo que você morra em seus pecados e Deus lhe faça justiça, você acabará no inferno. Pense nisso, isso é muito importante. Você não sabe quando vai morrer. O que você acha das pessoas que hoje questionam a visão tradicional do inferno, dizendo que talvez ele exista, mas não seja eterno? Sim, eu diria para esquecer sua teologia sobre quanto tempo dura, quão quente é ou quem vai para lá. Apenas saia e avise as pessoas para fugirem da ira de Deus. Quão bem-sucedido você é em ganhar pessoas para Cristo nesse ambiente. Muitas pessoas dizem, quero ser cristão como você. O resultado disso? Bem, nossos resultados estão no livro da vida do Cordeiro, então não terei acesso a isso por algum tempo. Posso renunciar agora? Não, você... Não espere meu passo. Abaixo. Evan, isso é muito gentil da sua parte. Eu realmente não me sinto à vontade para apertar sua mão. Você quer fazer um? Não. Obrigado. Realmente? Eu não gosto de cumprimentar. Fazer dos... Aqueles... Pequena articulação? Coisas. Que tal um abraço? Evan, você está cuspindo por todo lado. Quer me dar um abraço, Evan? Poder, um poder atuante, um poder que age de forma constante e presente em nossas vidas, e a face do Cordeiro é boa, sempre bondosa e cheia de compaixão. Obrigado, Jesus, por tua presença e por teu amor que nunca falha. Sabe, isso remonta a toda a história dos judeus. Eles tinham um conceito de vida eterna e morte eterna. Isso vem de Isaías 66, isso também vem de Daniel 12. Isso vem de trechos nos Salmos. Você olha para Jesus, é a mesma coisa. Você olha para os apóstolos, é a mesma coisa. Você definitivamente olha para o livro do Apocalipse. Rapaz, essas são imagens realmente marcantes e muito impactantes. E então você olha para 2000 anos de história da igreja e depois chega aos dias atuais e de repente achamos que milhares de anos do povo de Deus, lendo as mesmas palavras, chegaram à conclusão errada porque agora temos percepções psicológicas que nos dizem o contrário. Mas não foi mais ou menos isso que Lutero e Calvino fizeram? Basicamente dizer que a igreja estava em erro. E que vamos mudar isso. Não, eu acho Lutero e Calvino diriam que estavam trabalhando dentro de uma corrente fiel. Quero dizer, você pode voltar até Atanásio, você pode voltar até Agostinho. Você pode voltar até Huss, Tyndale e outros e pode dizer que nem todos sempre acreditaram em certas doutrinas. Mas o que é curioso e interessante é que até mesmo os reformadores protestantes, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Oriental, historicamente, sempre concordaram sobre o inferno. E dentro do cristianismo eu uso a linguagem em nossa igreja de fronteiras nacionais e estaduais, sabe, como o ZEUA. E então você tem o Canadá e o México. Se você cruza essas fronteiras, está em um país diferente. Mas quando você dirige de um estado para outro, essas são fronteiras, mas são fronteiras diferentes.
Então, dentro do cristianismo, eu diria, sabe, católicos e protestantes, batistas, luteranos, presbiterianos e pentecostais, todos são estados diferentes. E então, se você cruza certas doutrinas, você se torna uma testemunha de Jeová, um mórmon, você já não é mais cristão, você está em outra religião ou em uma seita. E então, quando se trata de questões como o inferno, o grande debate agora é: isso é uma fronteira estadual ou é uma fronteira nacional? E eu diria que, se você é uma pessoa que acredita no tormento eterno consciente clássico do inferno, mesmo que eu não acredite no aniquilacionismo, se você sustenta essa posição, historicamente isso tem sido uma fronteira estadual. Quando você chega ao universalismo, historicamente é uma fronteira nacional. Você passa a ter uma visão diferente de Deus e uma visão diferente da Bíblia. Eu consigo trabalhar com qualquer pessoa dentro das fronteiras estaduais. Eu não posso, em boa consciência, me associar com qualquer um. Posso ter amizades com essas pessoas e conversar com elas, mas não posso me associar com ninguém que tenha cruzado uma fronteira nacional. Ordem. Não existe nenhum lugar que diga que você deve confessar uma crença em um inferno literal para ser salvo. Nós confessamos Jesus Cristo. Quando abandonei a visão tradicional do inferno, foi aí que as coisas esquentaram um pouco para mim. Bem, eu fui demitido. Perdi meu papel como pastor. Demitido talvez seja uma palavra forte. Dispensado. Várias pessoas leram meu blog e acharam que era hora de eu seguir em frente. Para ser justo, eu já vinha cutucando algumas feridas durante meus 4 anos lá, e esse texto sobre o inferno foi meio que a gota d'água. O que te levou inicialmente a começar a questionar a ideia do inferno como tormento consciente eterno? Lembro que, anos atrás, comecei a fazer perguntas como: o que acontece com aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Elas vão para o inferno? E a minha teologia naquela época diria que sim. Você precisa fazer muita ginástica mental para tentar conciliar essa visão de quem eu adoro e afirmo amar como Deus, com essa ideia de bilhões de pessoas queimando para sempre no inferno. E me surpreende que mais pessoas não estejam dizendo: isso não pode estar certo. Eu tinha 3 pessoas fortes na minha vida. Todas acreditavam na Bíblia. Meu pai tinha um grande problema com a ideia de queimar para sempre, então ele acreditava na aniquilação. Minha mãe, ela acreditava em tormento eterno consciente, em um fogo literal. Mas meu pastor, por mais bíblico que fosse, acreditava que o amor de Deus acabaria abraçando a todos no final. Se alguém me dissesse que qualquer pessoa que defendesse uma dessas 3 posições não era bíblica ou não era realmente cristã, eu não daria ouvidos a isso. Naquele momento, eles estão falando do meu amado pastor, estão falando da minha querida mãe e do meu avô, sabe? E eles de alguma forma encontraram uma maneira de coexistir pacificamente? Na verdade, não. Sim, eles conseguiram, não falando sobre isso. Preciso te dizer, esse não é um bom jeito de ser. Por que um assunto tem que ser assim, a ponto de não podermos falar sobre ele? E eu acho que é isso que o Rob Bell estava fazendo no livro dele. Tentar fazer as pessoas falarem sobre isso, não necessariamente chegar a uma conclusão absoluta, mas até mesmo dizer que existem opções ou que você não precisa ter uma opinião definitiva, de alguma forma é considerado heresia. Isso é ridículo. Havia alguns na igreja primitiva que eram universalistas, como Orígenes e Gregório de Nissa, mas isso sempre foi algo muito minoritário. Então eu acho que aqueles que querem argumentar que, na verdade, esse é o ensinamento do Novo Testamento sobre essas questões, eles realmente têm um ônus da prova. Mas isso não significa que devam ser esmagados como hereges por sugerirem a ideia. Isso é o que eu não entendo. Se alguém tem uma posição ou argumento e você acha que está errado, acha que sua posição é superior exegética ou teologicamente, ou seja lá o que for, então por que temer analisá-la? A verdade não deveria ter nada a temer? Se você tem um paradigma que não permite fazer perguntas, há algo de errado com esse paradigma? Sim. E dentro do paradigma tradicional do inferno de Dante, o inferno, você não tem permissão para fazer todo tipo de pergunta. Constantemente, alunos vêm até mim e dizem: não acredito mais nas visões tradicionais do inferno. E eles contaram isso aos pais.
E um aluno em particular disse: minha avó lamentou, chorou e gemeu. E ele disse: acho que ela preferiria ter ouvido que eu sou ateu do que eu não acredito mais no inferno. Então, Por que parece haver tanta intolerância até mesmo para discutir isso agora? O que está acontecendo? Porque temos medo. Do que temos medo? Bem, depende de com quem você está falando, mas eu acho que o próprio sistema tem um grande interesse nesse tipo de pensamento porque ele separa nós e eles. Isso faz parte da arrecadação de fundos. Quero dizer, há muitos elementos envolvidos em tudo isso. Quando você está no poder e sente que seu poder é um pouco frágil, está sendo contestado, está sob ameaça, então você precisa de um grande porrete para ameaçar aqueles que te ameaçam. Quer dizer, que ameaça maior existe do que o inferno? Roy, me deixe sem força. Vamos todos ver juntos o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos tentar observar com atenção e participar deste momento. Vamos nos unir para ver. Vamos tentar juntos. Não, Roy, é só como você vê. Depende do ponto de vista. Hora certa, Bob. Quando digo inferno, em que pensa? Na verdade, estou pensando em metal. Mensagem de morte. Você tem duas opções: igreja e sem diversão, ou inferno e se divertir. Ah, aí está o seu próprio gás. Todas as coisas divertidas estão no inferno. Rock and roll, sexo e drogas é tudo aquilo que você não deveria ter no céu. Mas eu entendo que no céu eles têm alguns remédios controlados excelentes. Fui criada como cristã. Meus pais também eram, e felizmente a única coisa que me ensinaram foi sempre questionar. E quando algo não resistia ao questionamento, adivinhe, eles saíam dali. Você consegue citar 3 pessoas que quase certamente estão no inferno neste momento? Jesus, todos os papas que já existiram são mais de 3. Acredite ou não, Ronald Reagan está no inferno. E Arnold está lá mesmo que ainda não esteja morto. Vamos lá, religião é um negócio como qualquer outro. Trata-se de ganhar dinheiro. E isso, o que fazemos, assusta alguns clientes e acaba tirando clientes deles. Ambos podem até mesmo trocar de função. Fazer... Você já ficou acordado à noite pensando: e se eu estiver errado? E se esses cristãos estiverem certos? Não. Você se preocupa? Não, nunca se preocupe com isso. Às vezes, as pessoas se posicionam como uma espécie de guardiãs da tradição, sabe? Os porteiros. Eles têm medo de qualquer tipo de mudança, especialmente se estão pessoalmente envolvidos em algum aspecto do ensinamento tradicional, ou talvez não apenas pessoalmente envolvidos, mas também se o sustento deles depende disso. Depende de defender uma certa verdade. Surge um medo quando alguém propõe uma nova ideia ou uma nova perspectiva, porque há muito em jogo. Se o meu valor e identidade derivam de estar certo sobre minha opinião sobre o inferno ou qualquer outra coisa, então, se você questiona isso, está atingindo o cerne de quem eu sou. E no momento em que você atinge o ídolo de alguém, e é isso que um ídolo é, você vai ativar a amígdala. O tronco cerebral reptiliano começa a liberar coquetéis químicos e a pessoa fica furiosa. Quem você pensa que é? Você não é Deus. Você é apenas um homem. Quanto mais forte é a ideia, quanto mais forte é a nova perspectiva, mais feroz se torna a oposição, a ponto de não quererem que as pessoas sequer considerem isso seriamente. E então eles caricaturam isso e vão te demonizar ou o que for, tentando instalar medo em outras pessoas para que elas nem deem uma chance justa a essa ideia. Os cristãos hoje estão enlouquecendo por causa desse livro chamado A Cabana. Quantos de vocês já leram o livro A Cabana? Se você não leu, não leia. A ironia é que você segue um mestre chamado Jesus e, essencialmente, acaba se alinhando com os inimigos dele em comportamento, porque os fariseus, os legalistas e os teologicamente corretos foram as pessoas contra quem ele lutou a vida toda e eles acabaram matando, literalmente. E eu não acho que nenhum evangélico debateria isso. Eles então apenas se virariam e diriam: ah, mas não é isso que estamos fazendo. Mas o fato é que é exatamente isso que o evangelicalismo se tornou. O evangelicalismo é para a América o que os fariseus foram para o antigo Israel.
Esses caras destilam vingança sobre as pessoas que trazem as boas novas de um Deus amoroso, que se importa menos com teologia do que com o conteúdo do seu caráter, porque, em essência, essa mensagem tira o emprego dos guardiões do portão. O Evangelho de Jesus Cristo é a única mensagem verdadeira e transformadora no mundo, que concede perdão diante de Deus aos agentes da morte e do poder, para essas próprias pessoas à medida que se tornam agentes da vida. Se você observa pessoas como Piper dizendo adeus Rob Bell, isso demonstra uma tremenda insegurança, porque ele vinculou sua vida não ao conteúdo do seu caráter, ao seu relacionamento com seus filhos, ao seu casamento, a como trata outras pessoas. Ele a vinculou a ter certas ideias corretas. E por isso ele precisa descartar outras pessoas, porque se ele considerar seriamente que um cara como Rob Bell pode estar certo, sabe, isso significa que ele desperdiçou a vida dele. Todo o nosso sistema teológico foi reduzido a um plano para evitar o inferno. Toda a estrutura, cada centavo colocado em cada coleta é baseada em suposições sobre o inferno. Agora, algumas pessoas dizem, é assim mesmo. O que é irônico sobre isso é que a religião judaica, sabe, Abraão, Moisés, Davi e todos os outros, eles não tinham nenhum entendimento sobre o inferno. De Gênesis a Malaquias não existe nenhum conceito de ir para o céu ou para o inferno quando você morre. Simplesmente não existe. Quero dizer, o que você encontra é essa ideia de Sheol, que é o lugar dos mortos, para onde vão tanto os justos quanto os ímpios, e é um lugar muito escuro e sombrio. Mas havia compreensões ou pensamentos muito mínimos sobre a vida após a morte no Antigo Testamento, e o inferno simplesmente não está lá, embora a noção de punição exista. Os únicos dois textos que às vezes são mencionados são Daniel 12, que é um texto tardio, e Isaías 66, que se torna, é claro, a imagem que Jesus utiliza para o inferno, que é o povo saindo da cidade e vendo os cadáveres de todos os mortos ali. E essas pessoas não estão vivas, né? São cadáveres, então estão mortas. Portanto, não está falando sobre o inferno, está falando sobre os inimigos mortos. O texto de Daniel não diz muita coisa, apenas fala sobre aqueles que ressuscitam para a condenação eterna, mas novamente eterno, a palavra hebraica aqui é olam. E era não significava necessariamente para sempre, eternamente. Então, novamente, o que exatamente se pode deduzir desse texto é que ele simplesmente não resolve a questão. Agora, há algum debate sobre onde essa história surge? Pela minha pesquisa, meu melhor palpite é que ela realmente surge entre os zoroastristas e que há uma história de ideias sobre o submundo e a vida após a morte que emerge em todo o Oriente Médio. O povo judeu é resistente a adotar essas ideias até o período intertestamentário. Então, um grupo de religiosos, hoje chamados de liberais religiosos, os fariseus, sei que pode surpreender, mas os fariseus são os liberais que aceitam essas novas ideias. Eles aceitam a ideia de ressurreição, vida após a morte. Anjos, demônios, e começam a cumprir uma série de funções entre o povo judeu na época em que Jesus aparece. Você precisa meio que voltar a essa questão de Satanás, porque Satanás está sempre ligado ao inferno. Na literatura bíblica primitiva, Satanás faz parte de Deus. Então, originalmente, ele faz parte desse conselho de seres, esse Elohim. Ele é um promotor de justiça, ele é meio que o Rudy Giuliani, sabe, do céu. Ele é aquele que está sempre de olho nas coisas que as pessoas fazem. Quando você chega ao exílio, Satanás passa a ser distinguido de Deus, e ainda assim pode-se dizer que Deus cria tanto o bem quanto o mal, então agora Deus é o criador dessa figura satânica. Mas então é preciso considerar o fato de que Deus não é o autor do mal. Esse é o problema da teodiceia. Então surge a noção apocalíptica de que Satanás é um bom ser angelical chamado Lúcifer, que significa portador da luz. Assim você tem essa figura que se torna separada.
ele cai e se torna maligno. E então, é claro, com esse desenvolvimento da doutrina de Satanás, você tem também o desenvolvimento da doutrina do inferno e da punição. Mas, de alguma forma, em meio a tudo isso, a tradição judaico-cristã está nos afastando desse caminho. Mesmo enquanto está se desenvolvendo, há uma revelação de que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de compaixão. Deus não é como Satanás. E assim, quando chegamos a Jesus, é claro, Jesus está essencialmente buscando remover a noção de retribuição do conceito de divindade. É isso que Jesus está fazendo. Acho que agora voltamos aos evangelhos e vemos Jesus não ensinando sobre o inferno, mas desensinando o inferno. Ele subverte as suposições dos fariseus para responder à pergunta mais profunda, que não é quem vai para o céu ou para o inferno. A pergunta mais profunda é quem vai para o inferno? O que agrada a Deus? Jesus tem uma pergunta para você. Alguém vai para o inferno? Vamos deixá-lo pensar assim e talvez isso o ajude a agir melhor. Para onde vão os mentirosos? Para onde vão os assassinos? Para onde vão os estupradores? Você já mentiu alguma vez? Então você é um mentiroso. Você acabou de se qualificar para ir para o inferno. Bem-vindo ao inferno! Queremos apenas dar às pessoas uma ideia do que é o inferno e tentar assustá-las para que não queiram ir para lá. Então esta é a casa do inferno? Sim. Uau, parece um pouco como uma favela. Eu não diria que estamos usando o medo por si só. Não estamos tentando assustá-los. Não estamos tentando assustá-los para que se convertam. Estamos apenas apresentando a eles situações reais. Ótimo. Palavra dura. Eu fui realmente muito cuidadoso, um pouco. Tudo o que estamos fazendo é dizer, ei, esta é a realidade. É isto que está acontecendo. Abra os olhos. A minha pergunta para vocês é, se vocês morressem esta noite, saberiam com 100% de certeza onde passariam a eternidade? Se as pessoas estão com medo, então eu sinto muito. É simplesmente um fato da vida. Então, basicamente, você está ajudando a criar uma experiência quase fatal. Não exatamente. Você está vindo aqui por sua própria vontade. Basicamente, você sabe o que vai receber. E quanto a Jesus, você consegue imaginar Jesus administrando um hospício? Isso é complicado. É complicado, sim. Sei. O que você fez? O que foi que... Você apenas dê um passo para trás e ouça como isso soa. É melhor você aceitar Jesus Cristo ou vai queimar para sempre no inferno? Ah, Deus te ama. Nossa, que abordagem interessante. Isso só faz de Deus uma pessoa repreensível. Não é que as pessoas não acreditem em Deus, é que elas o desprezam. Porque isso nos coloca em conflito com Deus. Bem, isso faz Deus parecer alguém de quem você não compraria um carro usado. Pessoas religiosas se preocupam porque acreditam no céu. Se há céu, deve haver inferno. E todo mundo que leu aquele livro sabe que você já fez merda suficiente para ir para o inferno. Isso torna tudo muito estressante no leito de morte, não é? Ninguém quer te cutucar, tipo, isso não vai ser bom. O processo de nos levar de Jesus até o entendimento contemporâneo de céu e inferno, eu acho que é muito complicado. Acho que há vários momentos-chave nesse processo. Um deles, acredito, aconteceu depois do ano 70 depois de Cristo. Acho que muitas das passagens do Novo Testamento que supomos serem sobre a destruição do universo e o fim do mundo e pessoas sendo enviadas para o inferno, na verdade falam sobre a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Aquilo foi o fim do mundo como eles conheciam. Foi o fim de um mundo centrado no sacerdócio, sacrifício, templo, cidade sagrada e assim por diante. E acho que é impossível para nós hoje percebermos o quão catastrófica foi a destruição de Jerusalém. A palavra que permaneceu como tradução em inglês para inferno é a palavra grega Gena. Ela significa especificamente um lugar ao sul de Jerusalém. É um vale literal onde eles jogavam corpos no fogo. Sabe, as traduções mais modernas ainda terão a palavra inferno, mas basta consultar as notas de rodapé. Sim, ali no final da página, literalmente, Gina. Fala-me sobre Gina.
Porque ele usaria uma palavra dessas como aviso? É um vale que teve uma história marcada por 4 incêndios. O primeiro elemento dessa história do fogo em Gena era que Israel sacrificava seus filhos nas chamas daquele lugar. E assim era um lugar ardente e assustador. Jeremias os adverte, sabe? Se vocês não pararem com isso, exércitos estrangeiros virão. Babilônia vai cercar a cidade, destruí-la e queimá-la. E haverá tantos corpos. Vocês vão ter que jogá-los em Dina e queimá-los. E eles não poderão ter um enterro judaico adequado. Depois de serem consumidos pelo fogo, a estação chuvosa chegará e carregará suas cinzas pela ravina de fogo em direção sudeste até o Mar Morto, que também era chamado de Lago de Fogo. Agora é chamado de Lago de Fogo devido à sua história. Lembre-se que Sodoma e Gomorra foram queimadas em chamas, fogo e enxofre, e todo aquele mar se tornou muito salgado e cheio de betume. Estamos muito distantes dessa geografia. É como se estivéssemos em Abbotsford. Jesus está basicamente falando sobre o Vale do Fraser. Talvez, se tivesse uma história semelhante, ele estivesse apenas olhando em volta e dizendo: você sabe do que se trata este lugar. Você conhece a história deste lugar. Isso quase se torna uma metáfora para julgamento ou... Sim, faz. Então, quando Jesus usa a palavra Geena, sabemos que ele está se referindo ao uso que Jeremias faz dela. E sabemos disso por algumas razões. Uma delas é que em todo capítulo em que Jeremias menciona o Vale de Inom ou Gena, Jesus o cita, faz referência ou alude a ele. Por exemplo, em Jeremias 7, Jeremias diz: cuidado pessoal, não queremos acabar em Geena. Jesus cita esse capítulo quando está no templo e vira as mesas. Ele não está purificando o templo, ele está realizando um ato profético na história de Jeremias, dando-lhes o mesmo aviso. A destruição vai acontecer? Roma vai chegar. E vamos acabar no inferno de novo. Haverá um massacre tão grande que os corpos serão colocados lá dentro, queimados novamente, exatamente como nos dias de Jeremias. E de fato foi isso que aconteceu, e Joséfo descreve isso literalmente. O massacre dentro era ainda mais terrível do que o espetáculo visto de fora. Homens e mulheres, velhos e jovens, insurgentes e sacerdotes foram abatidos em uma carnificina indiscriminada. Assim que o exército não tinha mais pessoas para matar ou saquear, Tito ordenou que demolisse toda a cidade e o templo. Não restou nada que fizesse aqueles que ali chegassem acreditar que Jerusalém já havia sido habitada. Tito Flávio Joséfo, A Guerra dos Judeus. Se você quiser pensar dessa forma, imagine aqui está o ano 70 depois de Cristo. Aqui estão Jesus, Paulo e assim por diante, levando até o ano 70 depois de Cristo. E então, todos nós estamos aqui do outro lado. Bem, temos que voltar e ler essas passagens do ponto de vista deles. Então, quando Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes, e nós dizemos: isso está falando sobre o inferno em algum lugar distante. Não, isso está dizendo: é isso que vai acontecer se continuarmos no nosso caminho atual de violência e fizermos uma revolução violenta contra o Império Romano. Eles vão entrar e nos esmagar, e haverá choro e ranger de dentes. Então, seu principal referente histórico, veja, está realmente em nosso passado, mesmo que estivesse no futuro deles. Agora, a pergunta é, bem, o que isso nos diz hoje? Eu acho que isso tem muito a nos dizer hoje. Nós não dizemos, isso é só do passado. Na verdade, acho que temos muitas situações análogas hoje em dia. Por exemplo, se nós não encontrarmos maneiras melhores de lidar com nossos conflitos, além de ir à guerra e lançar bombas nucleares, poderemos ter muito choro e ranger de dentes em nosso futuro. É fascinante, se não estivermos muito tensos com isso, descascar as camadas e descobrir, a história e ideias por trás dessas doutrinas. E elas podem ser, assim como foram construídas humanamente, também podem ser desconstruídas por humanos. Na igreja primitiva, havia 3 visões diferentes. Você tinha, o que agora é a visão predominante, de que o inferno é tormento eterno, havia o aniquilacionismo e havia o universalismo. E essas 3 estavam em certa competição, mas todas estavam dentro da igreja principal. Um dos caras associados ao universalismo era Orígenes.
Ao longo dos séculos seguintes, alguns de seus ensinamentos foram desenvolvidos de maneiras mais extremas, e assim um certo tipo de universalismo foi declarado como errado. Não um universalismo propriamente dito, mas sim devido a certa ambiguidade sobre a natureza dessa condenação e a influência de santo. Agostinho e a Igreja Ocidental eram fortemente a favor do tormento eterno, que se tornou a visão dominante no Ocidente. Nunca foi a visão dominante no Oriente, e por isso o Oriente sempre esteve aberto à possibilidade do universalismo, e você encontrará teólogos ortodoxos orientais, muitos deles hoje em dia, que gostariam de afirmar algum tipo de universalismo. E o universalismo esperançoso é perfeitamente permitido dentro do catolicismo. A oração aprovada ao final do rosário é: conduzir todas as almas ao céu, especialmente aquelas que mais necessitam da vossa misericórdia. Portanto, se você reza para que todas as almas sejam conduzidas ao céu, existe pelo menos a esperança ou possibilidade de que isso possa acontecer. Dom Baltazar, o teólogo favorito de João Paulo II, escreveu um livro inteiro sobre isso. Será que ousamos esperar que todos os homens serão salvos? E a resposta dele é: ousamos esperar sim, mas não podemos ter certeza, não podemos afirmar o universalismo. Então, há uma quantidade surpreendente de margem de manobra no catolicismo também. Sério mesmo? Com certeza. A igreja ensina algumas coisas de forma definitiva sobre o inferno e, quanto ao resto, bem, a maioria dos santos diz isso, mas não é necessariamente verdade. Não temos certeza. Que existe um inferno e que qualquer um pode ir para lá por livre escolha, e isso é dogma. Se há alguém lá e quantas pessoas estão lá, ninguém sabe. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não pune ninguém, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. E como diz Abba Antônio, o Grande, seria um grande erro pensar que Deus amaria menos as pessoas no inferno do que as pessoas no céu. Porque o inferno é, na verdade, a sua condição. Não é um lugar. A maldade que sentimos é o fogo que queima. A maldade dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria consciência, é o fogo que nos queima. Mesmo enquanto estamos vivos ou depois que morremos? Mesmo nesta vida, se você está realmente com raiva de alguém, quem sofre? Você, a pessoa com raiva. Então já está experimentando o inferno. Certo, então se o inferno é essencialmente um estado de consciência e é o reconhecimento da nossa separação, após a morte existe espaço dentro da teologia ortodoxa para que essa separação seja superada, para que eles, de certa forma, voltem a si. Sim, bem, alguns dos nossos escritores dizem que sim, e outros ignoram a questão porque simplesmente não sabemos. Mas presumimos que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, não vamos formar uma doutrina sobre isso porque não sabemos. Então... No início da igreja havia pessoas dizendo: nós não sabemos nada disso, não podemos te afirmar com certeza. De qualquer forma, tudo o que sabemos é que cada um de nós deve trabalhar na própria salvação. E é o conteúdo do nosso caráter e de nossas almas que importa. Provavelmente ninguém vai para o inferno, e se alguém for, nós não saberíamos quem seria. Isso é no início da igreja. Eles eram os responsáveis por reunir o Novo Testamento, canonizá-lo e escrever os credos para definir quem era ortodoxo ou herege. Meu favorito desses era Gregório de Nissa, editor final do Credo Niceno. Ele era quem dava a palavra final nos concílios sobre o que significa ser um cristão ortodoxo. O fato é que ele acreditava que, no fim das contas, todos seriam salvos. Isso nunca foi uma crítica feita a ele. Isso não entrou nos credos. Simplesmente não era uma questão. Então, você está me dizendo que o editor final do Credo Niceno era um universalista? Eu chamaria de um redencionista final. Ou seja, ele esperava, acreditava e estava bastante confiante, junto com seus colegas, de que havia uma oportunidade pós-morte de dizer sim a Cristo e que no final, quem não diria... Então, de certa forma, e eu sei que isso soaria terrível para os evangélicos, não importa o que a Bíblia diz. O que realmente importa é no que a fé sempre acreditou ser verdade e onde sempre esteve o debate. O que se acreditava, por exemplo, sobre a salvação antes de existir uma Bíblia sobre a qual discutir? E se dissermos, bem, agora temos a Bíblia, isso não importa. Bem, isso é uma coisa muito estranha de se dizer, porque os escritores dos textos do Novo Testamento estavam naquela época. Então, no que eles acreditavam? O que eles ensinavam? E é aqui que eu acho que os evangélicos pagam um preço enorme por dizerem sola escritura, porque tudo o que resta é essa coleção desordenada de cartas, epístolas, evangelhos e pedaços de mitologia da Idade do Bronze e todo o resto para se basear, em vez de considerar no que a igreja sempre acreditou ser verdade. Então, curiosamente, o evangelicalismo se tornou muito mais próximo do Islã nessa questão, ou seja, é o livro.
E, portanto, você realmente precisa fazer a seguinte pergunta em algum momento: estar correto de acordo com o livro? E estar correto segundo o ensinamento do que esse livro diz, de acordo com alguma tradição evangélica, é mais importante do que realmente amar a Deus, adorá-lo e comungar com Ele? E assim o livro se tornou uma pedra de tropeço. O dilema é que, ao descartar o Papa, a Igreja e tudo mais, você precisa de uma fonte de autoridade que passa a ser a Bíblia. Assim, a Bíblia assume um papel de autoridade como nunca antes. Quando ela se torna o Papa de papel e cada pessoa vira seu próprio Papa, como no protestantismo, cada um interpreta o texto ou o Espírito como quiser. Então, de qual versão de Deus, do Espírito ou da Bíblia estamos falando? E qualquer pessoa, eu acho, se tiver um nível de honestidade, diria: o que meus insights estão revelando sobre mim mesmo, sobre o mundo, mas como a minha abordagem está ocultando verdades muito importantes. Porque em alguns desses grandes debates não há resposta. Existe o viver na tensão do mistério. Podemos viver dentro do mistério dessas tensões e não falar mal ou descartar pessoas que discordam de nós de um lado ou de outro, mas sermos cautelosos com extremistas em ambos os extremos. Mas viver na tensão é sempre muito mais difícil do que oferecer uma fórmula Betty Crocker para as grandes lutas perenes da vida. Em círculos cristãos conservadores, você frequentemente encontra pessoas cujo mapa é o território. A maneira como eles leem as escrituras é sinônimo das próprias escrituras. E assim, se você discorda deles, você não está discordando deles, está discordando de Deus. E esse é um tipo de associação infeliz de se ter. Então sim, eles estão por aí dizendo: você está rejeitando a autoridade das escrituras. Você não ama a Deus, você é só um liberal tentando fugir da verdade, porque eu defino o que é a verdade. Eu tenho toda a verdade e nada além da verdade. Que Deus me ajude. E se você discorda de mim, está discordando de Deus. E é apenas uma maneira triste de... Nesse ponto, veja, essas são as pessoas que tendem a tirar todo o sentido da vida de estarem certas. Deus odeia agora mesmo. Pessoalmente e objetivamente odeia alguns de vocês. Ele já teve o suficiente. Ele não se importa se você se compara com alguém pior do que você. Ele odeia eles também. Se a Bíblia é uma constituição e devemos interpretá-la como se fôssemos advogados de forma legalista, não estamos de volta ao reino do sagrado violento? Quem é o advogado supremo? O Satã, o promotor público. Então, interpretar a Bíblia de forma legalista, procurando qual é a vontade de Deus e as leis que Deus quer que sigamos, e eu preciso seguir cada vírgula e detalhe, e se eu conseguir fazer essas coisas, então estou certo de que Deus está do meu lado. Bem, nesse ponto, tudo o que estou tentando fazer é evitar ser acusado ou ser transformado em bode expiatório. Estou tentando me conformar à comunidade. E se eu vejo alguém que não faz isso, então eu me torno o Satã. Eu começo a apontar o dedo. E eu tenho um bode expiatório, e então tudo o que preciso depois disso é trazer Deus para o meu lado. E se Deus está do meu lado, bem, então não só eu te condeno, mas Deus também te condena. O que você acha das pessoas que leem a Bíblia e chegam à conclusão de que o inferno não é eterno ou talvez não seja exatamente do jeito que vocês interpretam? Mentirosas. Isso. Simples assim. Não há nada de complicado nisso. Vocês parecem extremamente certos do que acreditam, o que dá a vocês senso de certeza. Sim, e estamos aqui dando uma resposta para a razão da esperança que há em nós. E a razão é porque essas coisas são tão claras e simples na Bíblia. Eu posso te dizer sobre o que é a Bíblia. É sobre obedecer ao Senhor, seu Deus, e parar com esses seus padrões tolos. Estou tentando te dizer que você não pode viver como se estivesse no inferno e esperar ir para o céu. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Eu estou tentando encontrar uma correspondência entre o que Jesus ensinou e o que vocês acreditam sobre o inferno. Não, você... Não está. Você está tentando encontrar uma correspondência entre as palavras claras de Cristo e a sua rebeldia. E só para constar, isso nunca vai acontecer. Esses dois nunca vão se encontrar. Você está expressando ira de Deus ou sua própria raiva? Estou expressando zelo e colocando o machado à raiz da árvore. E eu já estou acostumada. Tenho 55 anos e a vida toda sempre tendo no meu encalço esses homenzinhos covardes que ficam reclamando do meu entusiasmo. Ruído branco, senhora. O ruído branco constante e suave preenche o ambiente ao nosso redor. Ruído branco. Deus faz da América um lar para soldados moribundos.
oferecendo-lhes um abrigo de esperança e conforto em seus momentos finais. Qualquer pessoa honesta precisa reconhecer que existem 3 tipos de textos na Bíblia. Existem textos que, à primeira vista, parecem ensinar claramente a miséria consciente eterna. Existem textos que, à primeira vista, parecem ensinar a aniquilação. Existem textos que, à primeira vista, parecem ensinar que todos serão salvos. Não importa qual posição você adote, é preciso encontrar uma forma de tornar esses 3 conjuntos de textos coerentes e consistentes entre si. Agora, o que tradicionalmente aconteceu, claro, é que o conjunto de textos que parecem ensinar a miséria eterna foi tomado como normativo e o mais claro. E aqueles que parecem ensinar aniquilação e universalismo foram interpretados à luz desses. Bem, os universalistas estão simplesmente fazendo o mesmo tipo de operação, mas eles veem os textos que ensinam o universalismo como os mais claros, e simplesmente assumir que os universalistas não estão levando a Bíblia a sério porque consideram esse conjunto de textos mais claro e interpretam os outros à luz desses é, novamente, simplesmente uma petição de princípio. Eu sempre fico em alerta sempre que alguém usa a expressão levar a sério, levar isso a sério. Porque ao dizer levar a sério, eles não querem dizer você aprendeu todas as línguas bíblicas e todas as línguas ao redor que eram faladas na época e nos séculos seguintes, incluindo o copta. Eles não querem dizer isso. Eu assisti aulas sobre as províncias do Império Romano do Oriente na pós-graduação. Eu não me importo com as províncias do Império Romano do Oriente, mas me importo com a Bíblia. Portanto, eu tive que me importar com as províncias do Império Romano do Oriente, porque, adivinha só, é nesse contexto que a Bíblia foi escrita. Então, quando digo para levar a Bíblia a sério, eles não querem dizer isso. Quer dizer, é melhor você estudar e se importar o suficiente para fazer as coisas difíceis e chatas, ok? E, no entanto, você acredita no inferno como um lugar de tormento eterno para os ímpios? Não acredito que isso exista. Essa é a ironia. Eu acredito no inferno, mas acho que essa palavra está sendo usada de forma leviana. Se você está falando do inferno como um processo difícil de julgamento que uma pessoa de fé passa como parte de um relacionamento com Deus, eu acredito nisso. É doloroso, mas não destrói a sua pessoa. As pessoas se preocupam. Então dizem, que bom, Jamie, ou que bom, Kevin, que, sabe, em outras palavras, você está deixando seus sentimentos ou emoções falarem porque você quer. Você é apenas uma pessoa bondosa e amorosa. Então você quer que todos sejam salvos. Quero transformar Deus em um cara legal. Certo. E é por isso que eles estão realmente ofendidos com isso, tipo, que pena, isso não é verdade. Eles te acusam de apenas querer satisfazer alguma necessidade pessoal profundamente enraizada, ou como as coisas deveriam ser. É a mesma pergunta que eu faria para as pessoas que desejam que seus inimigos queimem no inferno para sempre. Será que é possível que o que está motivando você a se apegar a isso seja justamente isso? Não há como pular essa etapa, porque mesmo que você aceite uma tradição e diga estou indo lá por causa da autoridade, ainda assim é você, um ser humano falível, tomando a decisão de aceitar isso como verdade. Então você nunca escapa do elemento subjetivo, então por que não ser honesto sobre isso? E dizer, é claro que esta é uma leitura subjetiva das escrituras ou da tradição. Sim, eu escolho e seleciono. Todos nós fazemos isso. Nós escolhemos e selecionamos em tudo o que fazemos na vida. Não finja que sabe, você recebeu a verdade pronta, vinda do céu de algum lugar. E eu acho que é isso que o fundamentalismo não consegue encarar, porque ele quer algo além de decisões humanas subjetivas e individuais, e ainda assim você não consegue fugir disso, porque mesmo que você decida que alguma teologia é verdadeira e agora vai segui-la, isso é uma decisão subjetiva. Além disso, o texto foi por outras pessoas subjetivas. E só está nas escrituras porque um grupo subjetivo de pessoas decidiu assim. Sabe, não, em algum concílio que eles iriam colocar aquilo ali. Então você pode dizer que o Espírito Santo os guiou, ou me guia, ou algo assim, e isso leva a mais um passo, porque você escolheu acreditar nisso. Essa é a divisão entre a modernidade e o literalismo fundamentalista. O ceticismo sobre nossa capacidade de decidir o que é verdade. Partimos do pressuposto de que a tradição tem o benefício da dúvida e só nos afastamos dela se realmente sentirmos que precisamos. Eu acho que sim, mas... Sabe, eu não gostaria de pressionar outras pessoas a se precipitarem nisso. E eu acho que se eles orarem, refletirem sobre essas coisas e lerem as escrituras, pelo menos chegarão a tolerar o universalismo dentro do seio do cristianismo.
Muitos cristãos pensam que o universalismo significa que todas as religiões estão certas. Algumas formas de universalismo se encaixam nisso, mas o universalismo cristão nunca afirmou isso. Acreditamos em todas as coisas principais. Os evangélicos comuns falam sobre a inspiração das Escrituras, a Trindade e os credos. A diferença é que acreditamos que Deus salvará a todos, mas por meio de Cristo, por meio da cruz, e não de alguma outra forma. E acreditamos que isso está de acordo com as Escrituras. Assim, temos uma visão elevada das Escrituras. Então, você valoriza a tradição e Escrituras. Você também tem uma visão elevada de Jesus? Muito. Mas é precisamente por causa da minha elevada admiração por Jesus que sou universalista. Porque acredito que Deus é grande o suficiente, a graça é forte o suficiente, a cruz é poderosa o suficiente para lidar com o pecado. E onde o pecado abundou, a graça superabundou. Sabe? E da forma como algumas pessoas leem Romanos 5, onde Paulo diz isso, é como se Paulo estivesse dizendo: onde o pecado abunda, a graça abunda um pouco. Sabe? O que o pecado faz, a graça desfaz uma parte disso. Enquanto eu quero dizer, o que o pecado faz, a graça desfaz tudo isso. O que deu errado em Adão, Cristo desfaz completamente. Porque não há nada que o pecado possa fazer que Cristo não possa desfazer. Não existe nada tão ruim que a cruz e a ressurreição não possam resolver, que o poder do Espírito Santo... Não existe ninguém cujo coração seja tão duro que o poder do Espírito Santo não possa amolecê-lo para que essa pessoa não possa responder. Outra coisa é que percebi que muitas pessoas têm medo do universalismo porque acham que isso significa que quando alguém morre, vai automaticamente para o céu, independentemente de ter sido Madre Teresa ou Adolf Hitler. E o universalismo cristão nunca afirmou isso. O universalismo cristão sempre manteve uma doutrina do inferno. A diferença é que eles acreditam que o inferno é redentivo. Então Deus não vai simplesmente deixar Hitler entrar. É claro que não. E eu quero dizer que existe um lugar para punição escatológica. Quero dizer punição no fim dos tempos e pós-morte. Punição. Só quero dizer que isso não é o fim da história. Então não é o fim da história de Hitler. Lembro que um cristão me disse: mas não é justo que Deus deixasse Hitler entrar, sabe? Como se, de alguma forma, mas é justo que ele me deixe entrar. É justo que Deus me salve porque eu não sou tão ruim assim. Mas o Hitler, ele é realmente terrível. Bem, sim, quero dizer, Hitler é pior do que você. Mas o que você parece estar dizendo é, na verdade, eu mereço ser salvo. Mas Hitler não merece. Veja, mas eu acho que, na verdade, uma visão cristã é, você também não merece ser salvo, e mesmo assim Deus foi gracioso com você. Nossa visão de justiça é tipicamente retributiva. Alguém faz algo errado, precisamos puni-lo. Mas quando queremos começar a pensar sobre a justiça de Deus, talvez devêssemos olhar por uma lente diferente e falar sobre a justiça de Deus como restauradora, como reconciliadora. E se fizermos isso, então precisamos repensar a questão do castigo eterno no inferno. Isso é justo? Em termos de justiça retributiva. É justo que uma pessoa má, e não importa o quão má essa pessoa seja, digamos Hitler, Idi Amin ou Osama Bin Laden, é justo que uma pessoa cometendo um pecado temporal sofra por toda uma eternidade? Se exigimos o inferno para Osama Bin Laden, se exigimos o inferno para Saddam Hussein ou Hitler, também precisamos lembrar por quem mais estamos argumentando a favor do inferno. Se formos infernalistas estritos, as vítimas de Auschwitz que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida vão diretamente das chamas de Hitler para as chamas de Deus para todo o sempre. Isso é justiça? O clamor por justiça precisa estar fundamentado no que é justiça. E, se você olhar para o exemplo do 11 de setembro, sabe, há 1 bilhão de pessoas neste mundo que olhariam para o que a América fez, por exemplo, ao apoiar incondicionalmente a ocupação dos territórios palestinos e os sionistas cristãos que apoiam isso, como se de alguma forma a justiça fosse algo muito claro. Se existe justiça eterna, há uma coisa certa. A, ela nem sempre favorecerá sua própria cultura, religião ou seus amigos. E B, essa justiça precisa ser algo fundamentado em um padrão maior do que ser pró-americano, pró-árabe, pró-israelense ou pró-palestino.
Acho perigoso dizer isso, mas nesse sentido, não há uma maneira clara de saber quem são os mocinhos e quem são os vilões em quase qualquer situação. Então talvez, se alguém for queimar no inferno, se posso colocar dessa forma, por causa do 11 de setembro, serão os caras que pilotaram os aviões contra os prédios porque eles estavam errados, e será o Bin Laden. Mas também seriam alguns pregadores evangélicos no Texas, como John Hagee, que nos disseram que você não pode ser cristão sem apoiar o sionismo militante em Israel e que deformaram e destruíram o processo de paz repetidas vezes. Então, se vamos ter uma discussão sobre mocinhos e vilões e a necessidade do inferno, que seja uma discussão honesta, e ela precisa incluir os dois lados de muitas questões sobre as quais a maioria das pessoas não quer pensar porque querem tudo em preto e branco. E como eu digo, não existem mocinhos e vilões. Estamos todos no mesmo barco. Eu acho que é por isso que o livro do Apocalipse fala sobre uma ressurreição não só dos justos, mas também dos ímpios, porque a justiça precisa ser feita. Agora, justiça, nesse caso, você poderia adotar uma forma baixa dela, a forma mais baixa possível, que é a retribuição punitiva. Mas e se a justiça fosse feita de forma perfeita e todos tivessem que prestar contas, onde todos nós passaríamos pelo fogo? E essa é a visão de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Ele diz que todos nós passaremos pelo fogo do julgamento. E quando isso acontecer, madeira, feno e palha serão queimados. Não as pessoas, mas suas tralhas, sua maldade, suas feridas, suas histórias, tudo aquilo que é feio e disfuncional. E então ele diz que, ao passarmos por esse fogo, ouro, prata e pedras preciosas virão à tona. Em outras palavras, nosso verdadeiro eu finalmente será completo e inteiro. E o que traz mais glória a Deus? 2/3 da população mundial sofrendo um castigo eterno para todo o sempre? Ou o poder de Deus através de Jesus Cristo agindo para amar, perdoar, reconciliar e restaurar os relacionamentos de todas as pessoas de todos os tempos, não importa o quão perversas, não só com Deus, mas também entre si. Qual é um Deus mais poderoso e qual é mais justo? Porque se Deus não salva a todos, por quê? É porque ele não quer? Então essa é a visão calvinista? Deus poderia salvar a todos se quisesse, mas ele escolhe não fazê-lo. Agora, então, você tem um problema com toda a ideia de que Deus é amoroso por natureza. E de fato, sinceramente, não consigo pensar em nenhuma maneira de afirmar seriamente que Deus é amor em sua própria natureza e que ele poderia salvar a todos, mas escolhe não fazê-lo, preferindo deixar algumas pessoas serem aniquiladas ou atormentadas para sempre. Quero dizer, isso não faz sentido na minha cabeça. Ou você diz, bem, talvez Deus queira, mas ele simplesmente não consegue fazer com que sua vontade se realize. Então, ele não é realmente todo-poderoso da maneira que gostaríamos que fosse. Deus vence, de certa forma. Ele meio que vence. Sabe, ele realiza a maior parte de sua vontade, então Deus conquista uma grande vitória, mas talvez não uma vitória completa ou algo assim. Então, por um lado, você acaba minimizando o amor de Deus. Ou pelo menos é assim que me parece, se Deus não salva todos porque ele não quis. Ou, por outro lado, você acaba tendo que minimizar a capacidade dele de realizar seus propósitos. O que eu quero dizer é, Deus quer salvar todos, e ele pode, então ele vai. Minha perspectiva sobre isso é tentar, tanto quanto possível, olhar para todas essas questões através de Jesus, pelo olhar de Cristo. E ele realmente nos ensinou que somos filhos de Deus. Quero dizer, então, o contexto é um pai e a humanidade sendo os filhos, não a humanidade, o povo de Deus. O povo de Deus. Porque a Bíblia ela é muito clara ao dizer que a salvação inclui a adoção. Isso é muito importante porque adoção significa que eles não eram seus filhos, e você os tornou seus filhos. Então há pessoas no mundo que não são os filhos de Deus. Ele os fez a sua imagem e semelhança, concedendo a eles o que se chama graça comum. Jesus diz em Mateus 5, por volta do versículo 45, que o sol nasce, se põe, a chuva cai e bons presentes são dados a todos. Existe um amor e uma graça geral destinados a todos, e também um amor e uma graça especial para os filhos de Deus, os eleitos. Então ele basicamente tem alguns favoritos. Deus tem aqueles que são seus filhos e tem aqueles que não são. Então ele cria certas pessoas sabendo com certeza que elas vão para a danação eterna. Deus criou o mundo e as pessoas escolheram se rebelar contra ele.
E Deus veio até nós e morreu para salvar alguns deles da morte terrível que eles realmente merecem. Certo, Deus criou essas pessoas. Ele odeia todos eles. Nem todos. Ah, ele odeia a maioria deles. Isso não reflete muito mal sobre Deus? Aqui está o fato. Quer dizer, basicamente, ele fez tudo errado. Ele odeia tudo isso. E ele nos criou à sua imagem. Então ele realmente se odeia. Ele criou Adão à sua imagem. Adão e Eva caíram. Então fomos criados à imagem de Adão. É isso que a Bíblia ensina. Ele reservou seu amor para aqueles que ele predestinou para a salvação. Pelo seu poder, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele decide a quem ama e a quem odeia. Isso não é amor. Se eu tenho 4 filhos, decido que só vou amar 3 deles. Isso não é amor. Você não é Deus. Você é um ser humano frágil. Sim, perfeito. Espere um minuto. Você disse... Isso me parece imperfeito. Você vai usar essa analogia. Vamos usar essa analogia adequada. Ele ama cerca de 1/8 dessas 4 crianças. Sim. Diz que é um remanescente muito pequeno. Você tem filhos? Seu. Disputa, eu tenho 4. E quantos deles você ama? Exatamente a quantidade certa. Oh, não. Quantos? Quantos deles você ama? Me dê um número. Estou fazendo as contas agora mesmo. Um pouco difícil. E, claro, é irrelevante porque... Não, na verdade é bastante relevante porque Jesus nos disse que Deus é nosso Pai e Ele estabeleceu a relação entre pai e filhos. Então, quantos dos seus filhos você ama? Para aqueles que... Esta é a resposta que darei. O Senhor Jesus Cristo disse, quando essa mesma pergunta lhe foi feita, todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E essa é a minha resposta para você. Então, seu amor é condicional. Sobre seus filhos obedecem ou não? Absolutamente. E o mesmo se aplica a Deus. Depende de você obedecer ou não. Esse é um padrão perfeito. Você acabou de expor isso de forma exatamente perfeita. Deus ama a todos? Essa é uma pergunta complexa. Existe o amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham. Existe o amor que Deus tem por sua criação e pelas pessoas feitas à sua imagem, uma espécie de graça comum geral. Ele faz a chuva cair sobre justos e injustos. E quando o sol aparece, ele não brilha apenas sobre as casas dos cristãos. Ele brilha sobre todos. Mas na maioria das vezes, quando as Escrituras falam sobre amor, trata-se desse amor rico, profundo, zeloso e de aliança que Deus tem com seus filhos. E nesse sentido, não é verdade dizer que Deus ama a todos. Certamente não da mesma forma que Ele ama seus filhos. E talvez essa seja a melhor maneira de abordar a questão e o motivo pelo qual ela nos chama tanto a atenção. Deus sempre trabalha para a alegria, a felicidade e o bem de seus filhos? Sim. Ele quer ver todos os seus filhos virem a crer nele com fé? Sim. No final, Deus verá que todos os seus filhos creem nele, se alegram nele, pertencem a ele para sempre? Sim. Todas as pessoas são filhos de Deus? Não. Você sabe, toda doutrina do inferno pressupõe uma visão sobre Deus. Portanto, toda doutrina do inferno tem uma teologia por trás dela. Então, sempre que você se depara com uma visão específica do inferno, a pergunta que você se faz é: bem, o que essa visão do inferno nos diz sobre Deus? Quer dizer, que tipo de Deus é esse que faz isso? E acho que o que estamos tentando dizer é que, fundamentalmente, para a sua pergunta sobre o inferno e todas essas outras coisas, é: quem é esse Deus? Certo? Porque se você errar nisso, tudo estará errado. E assim, eu constantemente volto e me pergunto: eu tenho um Deus que é, na verdade, menos pai do que eu sou? E Deus faz acepção de pessoas? Que tipo de Deus seria esse que faz acepção de pessoas? E teve a decisão de fazer: estou criando o Kevin. Ele vai para o inferno. Vou criar o Dave. Ele vai para o céu. Bem, uma maneira de contornar isso pode ser: ok, Deus não joga ninguém no inferno. As pessoas optam por ir para lá? Claro, sim. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós simplesmente optamos por ir para lá. É o que costumo chamar de CS, movimento de Lewis. CS. Lewis é famoso por dizer, sabe, que se o inferno existe, então a fechadura está do lado de dentro e nós nos colocamos lá dentro. É uma jogada bonita e eu entendo por que gostaríamos de fazê-la, porque faz com que nosso Deus pareça menos um monstro.
E o que acho interessante sobre isso é que as pessoas que afirmam isso, que fazem esse movimento com mais frequência, são as mesmas que dizem que os universalistas estão rejeitando as escrituras e não sendo fiéis a elas. O mesmo pode ser dito sobre eles. Não encontro em nenhum lugar das escrituras que nós mesmos nos enviamos para o inferno. Se há algum, as escrituras parecem ser muito claras quando falam sobre julgamento e inferno, de que é Deus quem os envia para lá. Então, se existe um, pelo menos, e você quer ser literal sobre como as escrituras funcionam, então é Jesus quem diz: eu nunca te conheci, afasta-te de mim. Ou é Deus quem fisicamente lança as pessoas no lago de fogo. Não é que eles digam: eu vou pular lá. Quão livre é realmente o nosso livre-arbítrio nesta vida quando ele é filtrado pelas mentiras da cultura, filtrado pelas feridas da nossa própria experiência? Eu imagino que, para Deus ser perfeitamente amoroso e justo ao mesmo tempo, haverá um dia de julgamento em que poderemos vê-lo como ele é, sem todos esses filtros, onde pela primeira vez nossa vontade seria verdadeiramente livre para dizer sim ou não a ele. O ponto de Gregório de Nissa é que, uma vez que finalmente tivermos essa verdadeira liberdade de vontade, é claro que diríamos sim. Toda a razão que nos faz resistir ao amor e à graça de Deus está baseada em algum tipo de ilusão, delírio ou mentira que foi colocada sobre nós ou que acolhemos em nossos corações. Para que sejamos livres e para que seja uma escolha real, isso, na minha opinião, precisaria ser removido. Biblicamente, vemos que Deus nunca nos abandona ou nunca nos desampara. Nem mesmo se fugirmos dele o mais rápido que pudermos? Não, na verdade, o Salmo 139 é bem claro sobre isso, que Deus irá nos perseguir. Ele é o cão de caça do céu que nos perseguirá até as maiores profundezas e a escuridão mais densa. E ele nos encontrará lá e nos atrairá e seduzirá para junto dele. Eu não acredito que Deus vá perder alguém. E se Deus perder alguém, então... acho que, de certa forma, Deus não teria conseguido tudo o que deseja, e eu tenho mais fé em Deus conseguindo tudo o que deseja do que na minha própria vontade obstinada, estúpida e egoísta de dizer: não, eu não quero isso. Então o cristianismo americano moderno está perdendo o evangelho. Pregadores do inferno e da danação, aqueles que usam o inferno como motivação para ser salvo, estão simplesmente voltando todos os dedos para si mesmos e apontando para si próprios. Eles já participaram da violência sagrada. Nós somos as pessoas boas. Nós somos os eleitos. Nós somos salvos. Nós cremos. Nós vamos para o céu. Não o resto. O argumento de Paulo no livro de Romanos é este: todos nós merecemos punição. Cada um de nós. E porque todos nós merecemos punição, Deus tem o direito e a liberdade em si mesmo de nos perdoar a todos. E aqueles de nós que fazem distinções entre o bem e o mal, eu sou uma pessoa boa, você é uma pessoa má. Nós nos encontramos nesse ponto de volta ao início, no Jardim do Éden, onde o que realmente queremos é ser como Deus, ser aqueles que decidem o que é bom e o que é mal. E se achamos que Deus quer sua libra de carne, um tirano que precisa de retribuição punindo pessoas no inferno ou punindo um homem inocente na cruz, então vamos tratar os outros dessa forma. Nosso comportamento será imitar Deus e justificar nosso comportamento porque é assim que Deus age. E já vimos isso repetidas vezes ao longo da história. Quando aconteceu o 11 de setembro, Jerry Falwell e Pat Robertson disseram publicamente: vamos acabar com todos eles em nome do Senhor, como se tivessem um mandato direto de Deus para eliminar os terroristas. Eu preferiria matá-los lá em vez de lutar contra eles aqui, Jesse. Acho que você acredita nisso no seu coração também. Vamos parar com as mortes e escolher a paz. Vamos enfrentar a confrontação, apoio isso. Mas você tem que matar os terroristas antes que as mortes parem. E eu sou a favor de o presidente persegui-los pelo mundo todo. Se levar 10 anos, acabe com todos eles em nome do Senhor. Isso não me parece bíblico e soa ridículo. Estamos entre a cruz e a espada, porque por um lado precisamos da nossa violência sagrada para manter a ordem social.
Por outro lado, o Evangelho nos mostrou que não podemos ter isso se quisermos ser realmente e plenamente humanos, assim como Jesus é realmente e plenamente humano. E a única maneira, a única transição possível é toda a espécie renunciar à violência e abraçar o perdão. Será que isso pode acontecer? Só posso ter esperança, mas eu meio que duvido. Sabedoria, crave a flecha no alvo, dentro do lar, cantamos como pedra, descendo nas profundezas turvas, acorde o dragão do seu sono. Este era um jardim, chamávamos de lar, vingança, querida. Agora estamos sozinhos. Orgulho do nosso país, jogado fora como uma joia, parecia claramente mais intolerância. Guiados pelo tolo, quando você realmente nos levou à guerra. O que é a história? Sem guia. Você assassina os pobres. Você destrói o orgulho, que pode ser um obstáculo ao crescimento pessoal. Em nome da liberdade, você busca garantir que todos possam viver de acordo com seus próprios valores. Eu me lembro, no rescaldo do 11 de setembro, de ver aquelas cenas horríveis de crianças dançando nas ruas, gritando, sabe? Deus é grande e celebrando a morte de seres humanos na América. Eu senti isso depois que Osama Bin Laden foi morto. As pessoas saíram às ruas em Washington, D.C. para comemorar. E eu só penso, sabe? Nós não somos tão diferentes assim. Somos todos muito mais parecidos do que gostamos de admitir. Se eu acredito que uma pequena porcentagem dos seres humanos foi criada para desfrutar da felicidade eterna e que outro grupo de seres humanos foi criado para experimentar o tormento consciente eterno, então eu olho para os seres humanos de forma diferente do que se eu disser que todo ser humano foi feito à imagem de Deus. Todo ser humano é amado por Deus. Deus está agindo para salvar todo ser humano. Deus está do lado de todo ser humano. Deus está do lado da criança pequena que está em risco agora por causa da política externa do meu governo. Isso me dá uma visão diferente do que se não Deus está do nosso lado, Deus está contra eles, siga em frente. Do meu ponto de vista, acho que uma das grandes questões que precisam ser enfrentadas é a questão da crença correta levar à salvação. Da forma como cresci na comunidade evangélica, me diziam que, se você aceitasse Jesus Cristo como seu Salvador e dissesse que Ele era o Filho de Deus, ou seja, compreendesse corretamente quem Ele era, você seria salvo. À medida que fui envelhecendo, uma coisa que aprendi é que não existe essa coisa de crença correta, porque todos nós mudamos de ideia. E por isso, acho que há outra vertente na igreja histórica que basicamente diz que a crença correta não faz diferença porque ninguém pode acreditar corretamente, já que somos imperfeitos. Então, em vez disso, o que importa é o conteúdo do seu caráter, sua intenção e seu desejo. E como só Deus conhece isso, então, se você está condenado ou salvo, não está nas mãos da teologia, da correção da crença, ou mesmo do fato de você ser cristão ou não. Está nas mãos da única pessoa que te conhece completamente, conhece sua intenção e o conteúdo do seu caráter, e essa pessoa é Deus. Eu diria para não se apressarem em adotar uma visão. Não se apressem em aceitar o universalismo só porque parece agradável. Seja muito cauteloso, pense com cuidado, ore, leia todas as escrituras, leia o que diferentes pessoas dizem e esteja aberto à possibilidade de que isso possa ser verdade, mas não tenha pressa demais para chegar a essa conclusão.
Essa é a questão. Nós ficamos presos nessa ou naquela visão do inferno como suposições. Jesus nunca permite isso. Ele não permite que você presuma. Que ninguém enfrenta o julgamento, ele não permite que você presuma que sabe quem será julgado ou quem não será. Será uma surpresa. Ele está confrontando essa ideia de eu sei quem está dentro, eu sei quem está fora, eu sei qual é o critério, e ele está minando todas as nossas suposições para que precisemos substituí-las, assim como nossa certeza por esperança. Onde você vai colocar a sua esperança? Você precisa colocar a sua esperança em mim, mas é uma esperança real. E assim, ele também abre essa possibilidade de esperança para qualquer um e para todos. O propósito dos avisos é sobre como vivemos aqui e agora. Então, seja você aniquilacionista, universalista ou acredite no sofrimento consciente eterno, na verdade isso não muda nada. O foco está em viver de uma determinada maneira agora. Siga nessa direção em que você aprende a amar, aprende a servir, aprende a viver como Jesus, a amar como Jesus e a acolher os outros como Jesus. Busque esse caminho e há alegria e felicidade nisso, aqui e agora. Como um cristão ortodoxo tradicional, eu não espero que todos serão salvos. Eu espero que sejam, eu espero que eu possa estar errado, eu espero que talvez a tradição tenha se enganado nisso. Eu espero que talvez, os textos que parecem ensinar que, algumas pessoas se perderão, talvez tenhamos interpretado mal esses textos, talvez tenhamos lido mais neles do que realmente está lá. Eu ficaria muito feliz se a igreja... Eu estava errado em pensar que algumas pessoas certamente seriam condenadas e se acabar que todos forem salvos, eu ficaria muito feliz se for assim que as coisas acontecerem. Portanto, tudo é um mistério. Não sabemos o que é o céu, não sabemos o que é o inferno, não sabemos como será o fim ou se haverá um fim. Mas se Jesus revela Deus, então temos que ver o amor pelos inimigos, a reconciliação, a restauração, a justiça que restaura em vez de apenas fazer justiça, que pune. Veja, por que Cristo sofreu visivelmente na cruz? Porque desperta empatia nas pessoas. A empatia é o que nos permite superar o mal. O sofrimento humano desperta empatia nas pessoas. Somos mais humanos quando respondemos ao sofrimento de outra pessoa. Somos quase angelicais. Estamos a meio caminho do céu quando nos elevamos diante do sofrimento alheio. Quando infligimos sofrimento a outras pessoas em nome da moralidade, estamos a 3/4 do caminho para o inferno. E o único caminho de volta é exatamente o que Cristo diz: amor altruísta. Como você pode amar o seu próximo como a si mesmo? Tendo empatia, não há outro caminho. O Evangelho começa com estas palavras dos anjos: não tenha medo. Maria, não tenha medo. O Cristo ressuscitado, suas primeiras palavras aos discípulos: não tenham medo. Não há nada a temer aqui. O autor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus veio para tirar o medo da morte. Não há nada a temer aqui. E então o autor de 1 João diz que o amor perfeito lança fora o medo. E a mesma palavra é usada ali que é usada para expulsar demônios. O amor perfeito de Deus lança fora todo o nosso medo. Medo de punição, medo do inferno, medo de que, de alguma forma, Deus esteja contra nós. Medo de que, de algum modo, não seremos bons o suficiente. Medo de que não vamos conseguir. O fato é que vivemos em um universo onde, da perspectiva de Deus, o medo foi lançado para fora do céu como um raio. Não precisamos mais temer a morte ou morrer, porque cremos em um Deus de vida, um Deus de esperança, um Deus que traz ressurreição, que traz plenitude, que trará uma nova criação tão extraordinária que palavras não podem descrever. E essa é a nossa esperança.
Você não sabe realmente quem eu sou. Você não sabe o que eu fiz naquele momento. E eu ainda me lembro muito bem de tudo o que aconteceu, de cada detalhe que ficou marcado na minha memória. Das cicatrizes, das marcas que ficaram e do porquê delas estarem ali, cada uma delas. Em certos momentos do dia, eu sinto que realmente gosto de mim mesmo. E você me olha diretamente nos olhos. Você sussurra suavemente nos meus ouvidos, dizendo que minhas cicatrizes e feridas já se foram. Mas eu ainda sinto profundamente que isso ainda não acabou. Isso ainda não terminou. Ainda permanece. Isso ainda não acabou, nem de longe. O que foi que eu me tornei?